é que correu a minha fase de perda de peso? Quanto tempo é que durou? O que é que eu fiz? O que é que eu introduzi de novo? Tudo isto, muito mais neste vídeo. Espero que gostem. Este vídeo vai ser um update físico, ao mesmo tempo que é um balanço final de tudo aquilo que foi a minha fase de corte. O que é que envolveu? O que é que mudou? O que é que eu tive de fazer que não tinha feito antes? Houve assim tantas alterações para a minha fase prévia de aumento de massa muscular? Primeiro, foi a melhor fase de cutting, de processo de perda de massa gorda, de emagrecimento, que eu já fiz até hoje. Filo sem acompanhamento. Não tive essa possibilidade e então tive de tratar eu da parte do plano alimentar e do plano de treino. Felizmente tinha tido uma ótima base, já tenho conhecimento também de alguns anos de musculação, de treino e da parte da alimentação também. E tinha então a base prévia com o João Fialho e com a Rita, com os quais ainda fiz o meu processo de aumento. A partir daí tive de começar a fazer por mim. Apesar disso, foi a fase que melhor me correu. Porquê? Porque necessitei de fazer muito poucos ajustes. E atingi provavelmente a minha melhor condição física de sempre, a minha melhor estética, se podemos também dizer assim. Nunca me senti tão bem no meu corpo e fiz isso tudo, na verdade, num processo super gradual. Não foi em 6 semanas. Sim, durou 6 meses. Foi um processo que durou 6 meses. Este processo durou tanto tempo porque eu realmente quis e porque fiz aquilo que se chama um déficit calórico gradual e não muito agressivo. Já falei disto em vídeos para trás. Não senti muita fome e quando senti, recorri aos meus alimentos SOS. Está aqui um vídeo para vocês poderem ver sobre isso. E além disso, também recorri a alimentos que me preenchessem mais, que me dessem uma sensação de saciedade durante mais tempo. Também tenho um vídeo feito sobre isso, que vai ficar algures aí. Isto para vos dizer, através dessas duas estratégias e de realmente ter no meu plano alimentar, ter de ter mexido muito pouco. Ou seja, a única coisa que eu mexi no meu plano alimentar foi reduzir as quantidades dos alimentos, dos quais, e eu posso citar, as fontes de gordura e as fontes de hidratos de carbono. A nível de proteína, mantive as mesmas quantidades. Nas vertentes dos hidratos de carbono e da gordura só fiz um único ajuste, que foi no final, ou no início, não, final de junho para início de julho. Realmente houve um pequeno ajuste e a partir daí simplesmente comecei a cumprir o plano e chegou lá por volta de metade do tempo e reduzi mais... Acho que foi 100, 150, nem 200 calorias totais. Foi tudo retirado, portanto, da quantidade de alimentos como frutos secos e azeite. Só, portanto, fonte de gordura. Uma fonte de gordura e que, claro, tem calorias associadas. Com essa única alteração, eu mantive-me a perder peso durante 6 meses. Até que estabilizei. O peso mínimo que eu tive foi 75 kg. Acabei mesmo, na verdade, assim com 76, sem oscilar. Sempre a bater certo dia para dia. Portanto, comecei com 87 kg, 11 kg, 6 meses, muito gradual, muito devagarinho. Senti-me super bem. Os ajustes que fiz na parte do plano alimentar foram tão suaves e introduzi de uma forma tão tranquila e recorri então aos alimentos SOS praticamente todos os dias. Comia uma gelatina ou uma cenoura, mas tenho um vídeo, como eu já referi, a falar disso e podem ir vê-lo se tiverem curiosidade. E só com esses ajustes eu consegui estar quase sempre sem fome. E passei muito poucos cravings, porque eu adoro gelatinas, e então, cada vez que tinha necessidade, comia uma gelatina e ficava bem. Moral da história, a nível alimentar, houve grandes ajustes? Não. Passei muita fome, desejos, cravings? Alguns? Pontualmente. Mas, na verdade, não muito, comparativamente àquilo que já tinha acontecido previamente, noutras fases de corte ou de perda de peso. O que é que eu tive mais dificuldade nesta fase? Obviamente no início eu queria resultados rápidos, porque sentia muito tapado, muito gordinho. Mas a verdade é que ser paciente foi uma grande dificuldade inicialmente, mas tornou-se super prazeroso ver o processo a acontecer em vez de ser em uma semana ou no primeiro mês, ser um pouco mais gradual. No início custou essa parte, é verdade, mas foi super prazeroso chegar ao resultado final e ver aquilo que tinha conseguido com essa paciência, com essa consistência e disciplina. Porque é disso que se trata. Tu queres resultados que perdurem e não propriamente coisas que venham rápido, mas que também vão rápido. E isso então foi fantástico. E depois também posso admitir que realmente no início eu costumo começar a fazer cardio. Ou seja, eu quando terminei a minha fase de aumento de massa muscular, eu não fazia cardio absolutamente nenhum. Então, nesta fase, no início comecei por fazer uma sessão de cardio por semana. Foi assim que eu comecei. Acabei com 5 a 6 sessões de cardio por semana.
dependendo das 5 ou 6, fazia ou 30 ou 45 minutos, dependendo de como é que conseguia conjugar com a minha vida em geral e trabalho e afins. Moral da história, passei de fazer 20 minutos de cardio para 3 horas. E no início gostou. Mas depois também foi super, super bom em todos os sentidos. Portanto, essas foram as minhas maiores dificuldades e foram as alterações que eu fiz. Porque a nível do plano de treino posso-vos dizer, alterei alguns exercícios e alterei o número de séries de alguns exercícios. Ou seja, em vez de fazer 3 séries de agachamento com barra, que não fiz, mas em vez de fazer 3 passei a 2. Em vez de fazer para 12, 15 repetições, passei para fazer para 10, 12. Ou seja, houve pequenas alterações, mas não houve nada assim tão relevante que fosse ditar uma grande diferença no meu processo. Isto para vos dizer então, não houve grandes mudanças na minha alimentação, não houve grandes mudanças a nível de treino, ou praticamente nenhuma. Foi um processo tão bom de experienciar. Tive tantas pessoas também a apoiar-me do meu lado, malta do ginásio, temos ali uma comunidade brutal, não só, e outros amigos meus também, obviamente, estiveram envolvidos neste processo, sempre a darem-me feedback, sempre a ajudarem-me, e foi um processo super prazeroso no qual me senti como nunca e, arrisco-me a dizer, a minha melhor forma física de sempre. Querem uma fase de corte que seja bem sucedida como a minha felizmente foi? Façam-na gradualmente e vão ter resultados mais lentos, mas que vão perdurar e vão ser o mais coesos que vocês possam imaginar. E é isso que se trata, porque estamos a falar de longevidade. Eu não quero parecer assim para agora fazer uma ação fotográfica e depois amanhã, babum, estraguei tudo. Não é esse o objetivo e felizmente não vai acontecer. Muito obrigado a quem está desse lado, a quem viu este vídeo até ao fim. Esperem pelo próximo que há de sair desta semana. Quem está a ver este vídeo merece deixarem um like. Ou eu é que mereço que vocês deixem um like. Fiquei confuso, mas é isso. Até ao próximo.